Oi, gente, boa tarde. Peço que tomem seus assentos. Bom, eu sou Betânia Maia, sou coordenadora das atividades formativas do 56º Festival de Brasília de Cinema Brasileiro. E é com muita alegria e com o agor de todos os orixás que a gente abre as atividades formativas, trazendo uma pessoa que, para mim, é um dos grandes expoentes atuais do cinema contemporâneo brasileiro. E, bom, antes de qualquer coisa, queria agradecer a realização desse festival esse ano. É da Amigos do Futuro e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Acho sempre importante também citar, quando a gente fala da Secretaria de Cultura, da importância das políticas públicas no fazer do cinema independente brasileiro. Não existe cinema brasileiro sem políticas públicas. Então, nesse momento de reconstrução, é importante que a gente sempre se lembre disso e sempre lute por isso, porque não é uma coisa que está dada, né, para a gente. Então, estejamos sempre atentos e em luta. Também quero agradecer aqui a presença de alunos e professores do Instituto Federal de Brasília, que vieram de bonde, exatamente. Também para lembrar da gente que, quando a gente fala de cinema fora do eixo, a gente também está falando de cinema fora do plano piloto. Olha, eu ia falar... Claro que eu vou falar, não tem como eu falar também. Não tem como não falar também da presença aqui do Jovem de Expressão, da Ceilândia. Está aqui também marcando presença no cinema do DF, há algum tempo, na cultura do DF, na verdade, com curso de formação que tem preparado profissionais muito... Eita, já ia falar um palavrão. Muito incríveis, que estão trabalhando agora no mercado audiovisual, no mercado da música e no mercado cultural do Distrito Federal. E também temos a participação aqui da galera do Vida na Quebrada, do Recanto das Emas, mais uma galera fora do eixo, pensando e fazendo audiovisual. Sei também que uma galera do Jovem de Expressão não veio porque está filmando, que eu acho também muito lindo que seja isso, né? Que a ausência seja porque estamos fazendo cinema. Então, bom, gente, essa masterclass que abre aqui as atividades formativas, ela surge de uma inquietação que ando tendo ao conversar com pessoas brasileiras que têm tido trajetos internacionais e têm pensado seu audiovisual para dialogar com outras audiências. Então, quando eu penso na trajetória de Gabriel Martins de Marte 1, para mim é uma alegria muito grande pensar que um filme que não saiu de São Paulo ou do Rio, nada contra, mas que com certeza dialoga muito mais historicamente, assim, né, na vontade e nas possibilidades de fazer audiovisual com o que a gente vive aqui no DF, no Centro-Oeste. Então, eu costumo falar que Minas Gerais é um Sudeste suave, que a gente consegue ver aí nas trajetórias de vários realizadores que estão ali, um diálogo interessante com o que a gente vem fazendo por aqui. Então, vou chamar aqui Gabriel Martins para trocar uma ideia com a gente sobre cinema, sobre audiovisual fora do eixo, representando o Brasil pelo mundo. Gabriel. Boa tarde, beleza? Bom demais, obrigado por terem vindo, gente. Eu pensei em falar, assim, de uma forma bastante prosa, assim, conversa mesmo, porque tem bastante coisa anotada, assim, e muita coisa para falar sobre o tema, mas eu queria também que pudesse ser uma troca de experiência, assim, um pouco, né? Falar de como eu estou pensando agora esse tema, né? Como eu estou pensando nesse momento e como que, de alguma forma, o trabalho da minha produtora, Filmes de Plástico, reflete assim sobre esse tema, né? E eu quero falar um pouco da história assim da produtora, porque eu acho que isso talvez é a melhor forma de falar sobre essa ideia de fora do eixo, que hoje eu queria muito ampliar também, assim, o que a gente entende como isso, né? Eu fiquei pensando assim
nessas semanas aí que antecederam esse encontro, né, o que significava para mim isso, assim, né, que num senso imediato, assim, era pensar geograficamente, né, mas eu acho que, para além dessa questão geográfica, eu fiquei refletindo muito também o que significa na prática, assim, né, o que significa fazer um cinema fora do eixo, o que a gente está entendendo como eixo, o que para além dessa ideia, ok, é Rio e São Paulo, mas São Paulo tem também o Lincoln Pericles, né? O Lincoln, ele é do eixo, assim, outros cineastas que estão aí, inclusive aqui no festival, acredito que tem curta-metragistas que eu não vejo necessariamente como parte desse eixo, apesar de geograficamente inseridos. Então, vem uma ideia de amplificar também isso e também uma reflexão muito pessoal acerca de como a minha história, que tem uma conexão muito forte geográfica, me faz refletir também esteticamente essa ideia de eixo, assim. Eu estou hoje particularmente muito mexido porque ontem à noite a gente fez uma sessão do Marte 1 no bairro onde eu cresci, assim. Uma sessão que foi até muito massa porque minha mãe que organizou. Minha mãe saiu panfletando no bairro inteiro, assim, para as pessoas irem ver o filme num centro cultural lá do bairro, que é um centro cultural, um ateliê numa casa de uma pessoa. E foi uma sessão muito especial, assim, que foram muitas pessoas, estava chovendo, assim, difícil, assim, até para a galera ir. Uma galera da região foi, assim, muitas pessoas do bairro foram ver. Não é a primeira vez, né, que o Martin passou na região, chegou a estrear num cinema mais ou menos próximo, assim, que fica dentro de um shopping, mas ainda assim, né, tinha um lugar diferente, assim, da gente estar presente lá. E ao ver, assim, até o depoimento de algumas pessoas, assim, no debate, me dançou, assim, muitas das coisas que eu queria trazer para o debate de hoje, me refrescou também, assim, de amplificar realmente um pensamento sobre isso. Mas, enfim, tudo para começar dizendo, assim, de como eu me vejo, de onde que eu venho, né? O bairro onde eu cresci, que eu estou falando aqui para vocês, que teve essa sessão ontem, ele se chama Milanês. Ele está na divisa de Contagem com Belo Horizonte, né, na região metropolitana, está longe do centro de Contagem, longe do centro de Belo Horizonte, então numa espécie de limbo, assim. É o mesmo bairro onde o Maurílio Martins, meu sócio, cresceu, é próximo do bairro Amazonas, onde o André Novaes cresceu, nós três, mais o Tiago Macedo. O Tiago Macedo vem do norte de Minas, de Teófilo Otoni, então os três viemos de fora do eixo Belo Horizonte também, né? A gente vem dos quatro de fora, então a Filmes de Plástico tem essa identidade, mas particularmente esse bairro onde eu cresci é um bairro que, quando meus pais se mudaram para lá, né, várias famílias mudaram junto, assim. É um bairro que literalmente, assim, não tinha asfalto, cavalo, bode na rua, sabe aquela expressão que as pessoas usam? Quando eu vim para cá, tudo isso aqui era mato. Lá literalmente era mato, assim mesmo. E é muito interessante porque ter crescido nesse lugar, assim, e ver literalmente um bairro se formar, né? Porque a minha rua, praticamente todas as famílias mudaram juntas. Então, de repente, existia uma vida onde antes não existia nada. Era só terrenos mesmo, né? Tanto que, até hoje, assim, é um processo dos meus pais terem, de fato, uma escritura formal da casa. Eles conseguiram algumas semanas, porque é como se fosse um grande sítio que a pessoa foi vendendo, né? Talvez, inclusive, muitas pessoas aqui possam ter uma experiência próxima disso aqui nas imediações, né? Mas é muito doido porque, enfim, crescendo nesse lugar e querendo fazer cinema desde criança, né? Desde que eu tinha 7 anos de idade, eu sabia que eu queria fazer cinema, era obcecado com cinema. Essa ideia do que era cinema era um pensamento formado sobre algo muito distante, assim. No primeiro momento era Hollywood mesmo, né? Era Estados Unidos, e especificamente Hollywood, Los Angeles, que era o lugar onde tinham as estrelas. A referência era isso, né? Oscar, os bastidores de filmes, os filmes que eu assistia num shopping e via. E depois, um pouco mais tarde, passou a ser, de fato, o eixo Rio-São Paulo, assim. Eu achava que eu tinha que ir para São Paulo para poder fazer cinema, porque não fazia sentido fazer cinema em Contagem ou Belo Horizonte, porque eu não tinha muita referência do que era feito lá, assim. Aí eu cheguei a fazer vestibular para a USP, não passei, ainda bem, porque no ano seguinte eu acabei entrando para uma faculdade em Belo Horizonte, abri uma faculdade de cinema em BH, e no primeiro dia de aula eu conheci o Maurílio, assim, um cara que é muito legal, porque a Filmes de Plástico é meio um acidente, assim, porque eu conheci os meninos de formas distintas, né? O André e o Tiago
Eu fiz um curso, antes de fazer a faculdade, eu fiz um curso técnico em BH, que chama Escola Livre de Cinema, que foi um curso muito importante, né? Nessa coisa de, eu morava nesse bairro, que sequer naquela época tinha um cinema perto, nessa situação que, enfim, minha rotina era muito assim, tocar na igreja e ficar ali no bairro. Às vezes eu não ia muito para o centro, assim, ficava em casa, viajando, assim, imaginando que ia fazer filme. Eu não tinha câmera, assim, nem nada, né? Então eu pegava assim um monte de papel e ficava desenhando cartazes de filmes que, em tese, eu estava dirigindo naquele momento. Então eu desenhava rostos assim de várias pessoas que eram os atores do meu filme. Então tinha um mundo assim. Eu era já cineasta na minha cabeça. Assim, tinha feito vários filmes já, mesmo estando totalmente distante de uma possibilidade concreta naquele momento ali, criança, pré-adolescente. Mas teve esse curso, né, que eu fiz no ensino médio, e lá eu conheci o André e o Tiago, ficamos próximos, mas eu sequer sabia que eles eram também de uma situação de periferia e tal. E na faculdade eu conheci o Maurílio, e era um cara 10 anos mais velho que eu, que também assim entrou na faculdade para cursar de manhã, sendo que ele já trabalhava, ele largou o emprego e tudo para fazer faculdade, o que para ele não era uma coisa tão instintiva naquela época, né, porque ele já estava um pouco mais velho, então queria trabalhar, estudar. Mas a gente quase que fala assim, foi realmente o universo conspirando para a gente se encontrar, porque ao saber que a gente morava no mesmo bairro, falou, caralho, velho, o universo colocou tipo assim numa sala de uma faculdade que era longe do bairro, duas pessoas de um mesmo lugar em que até pouco tempo atrás tudo era mato, assim. E aí foi um chamado meio maluco assim de, caramba, isso aqui é alguma coisa, né? Nesse ponto, ao conhecer o Maurílio, eu já inclusive tinha desistido de fazer tentar a USP novamente, tentar UF, outro curso de cinema, e eu tinha decidi de fato ficar em Belo Horizonte, no caso em Contagem, em Belo Horizonte, né, ficar ali para poder fazer filmes nesse lugar. Mas tem uma coisa que é muito interessante, assim, voltando um pouco atrás dessa ideia do bairro que eu comentei, que essa formação assim do bairro e essa ideia realmente de comunidade muito forte proporcionou uma vivência, tanto para mim quanto para o Maurílio, que era muito de estar assim, na casa das pessoas, assim, na casa dos vizinhos, conhecer todo mundo na rua. A rua, de fato, ser um ponto efetivo de encontro, assim, e um ponto onde, de fato, a gente se inspirava. Né? Naquela época, assim, crescendo, sem saber que, inclusive, isso poderia dar em alguma coisa. Assim, dar em trabalhos, dar em filmes. Era a vida assim mesmo, né? Eu lembro muito assim da minha casa ser cheia de pessoas assim. Em muitos momentos ter festa, que tinha muita gente Natal, cada um levava e a gente fazia um café da manhã na rua assim, para todo mundo. E o Maurílio teve essa vivência mais intensa ainda, porque onde ele mora tem uma praça, né? Então tudo ali, uma praça que inclusive está presente em vários filmes nossos, é a Praça da Abertura do Coração do Mundo, que de fato a casa do Maurílio é logo ali. Então ele conhece muitos vizinhos. A família do Maurílio é da congregação cristã, então não tinham televisão em casa. Então o Maurílio aprendeu a ver televisão na casa de vizinhos, né? Então essa atmosfera assim é uma coisa que nos moldou muito assim, essa ideia de bairro. E eu estou fazendo toda essa preparação assim para vocês entenderem um pouco de onde que nasce o filme de plástico, assim, e um pouco de onde que nasce um sentimento que eu acho que ele costura praticamente todos os nossos filmes e, eventualmente, vai gerar esses trabalhos que, imagino, talvez boa parte de vocês aqui já assistiram, talvez pelo menos um deles. Assim. Acho que também, nesse momento em que, de fato, a gente se conhece e começa a entender que a gente quer filmar junto, era um momento assim, para o cinema belo-horizontino e mineiro, que a gente era muito cinéfilo. Belo Horizonte tem uma cultura assim por algumas salas de cinema, por alguns centros de formação e particularmente a nossa geração, né? Isso eu estou falando ali de 2006, 2007, aquele momento era de ver muito filme assim, muito filme mesmo assim, de uma forma muito obcecada, uma cinefilia de realmente assistir o máximo de coisas possíveis, principalmente de cinema brasileiro. Então a gente era muito voraz assim nesse consumo e ao mesmo tempo os nossos contemporâneos, assim, a nossa geração de quem está filmando agora, né? Porque a gente estava ali se abastecendo do cinema brasileiro dos anos 60, 70, 80, mas os nossos contemporâneos naquele momento em Belo Horizonte tinham quase que dois polos assim. Um polo era uma produtora chamada Camisa Listrada, que estava
na vontade de fazer vários filmes mais comerciais, assim, que eles mesmos se colocavam como uma ideia de fazer filmes populares, que queriam encher as salas. E, no outro ponto, tinha a Teia, né, os filmes do Carl Guimarães, a Teia que, eventualmente, se fragmentou em outras produtoras, virou a Navilhana, mas, na época, era uma produtora muito conectada com artes visuais. E a gente olhava para essas produções e tinha coisas que a gente gostava e não gostava, mas a gente estava num limbo, assim, que a gente não... Quase que naquele momento também, até enquanto crítica, enquanto pensamento, colocavam essas duas produtoras meio em polos opostos, assim, que é polos opositores que também viraram muito recorrentes nas discussões brasileiras, que é ou um filme é de arte ou um filme é comercial. E a gente gostava de ver muitas coisas distintas, assim, mas a gente se conectava muito com comédias e, ao mesmo tempo, a gente se conectava com filmes experimentais. A gente amava muito o cinema do Sganzerla, do Carlão, e, ao mesmo tempo, a gente gostava de Hermes e Renato, gostava de South Park. Então, tinha uma mistura de coisas assim no nosso entorno, no nosso horizonte, que não parecia com nada daquilo ali, assim, né? Não parecia nada daquilo que a gente tinha como referência. Mas teve um cineasta que foi muito importante assim naquele momento para a gente, que foi o Ricardo Alves Júnior. Ricardo Alves Júnior, que teve aqui em Brasília com Elon Não Acredita na Morte, com outros filmes, que naquela época o Ricardo estava produzindo curtas-metragens que a gente achava muito densos, mas com rigor cinematográfico, flertando muito com a ficção. E uma coisa muito particular, ele chegou a fazer uns 2 trabalhos com pessoas que não necessariamente eram atores profissionais. E aquilo ali nos marcou muito, né? Não era nada novo no cinema, né? Isso faz parte da história do cinema em vários momentos, mas de alguma forma aquilo ali nos chamou a atenção. E a gente, ao começar a fazer os primeiros filmes, os primeiros curtas, a gente se colocou muito nesse corpo assim de, bom, então a gente vai atuar, as locações vão ser nossas casas, casas dos vizinhos, porque é mais fácil. E acho que isso vai, de alguma forma, não só facilitar fazer essas primeiras obras, mas vai criar uma espécie de conexão, assim. Então, o primeiro filme da produtora é um filme que chama Filme de Sábado, que eu dirigi, que é um filme que, basicamente, um personagem está entediado em casa, ele decide fazer uma praia em casa, porque Minas não tem praia. Eis a epítome do filme Fora do Eixo, né? E aí ele rouba a areia do vizinho, literalmente eu peguei a areia do Tião, meu vizinho de frente, e ele faz uma praia dentro de casa, assim. E é muito doido porque muitas das coisas que eu estou falando aqui agora, elas vêm de um sentimento de ter organizado um pensamento acerca do nosso trabalho, que, obviamente, lá atrás era instinto, assim, né? A gente estava fazendo. Hoje, 14 anos depois, né, que a gente começou a produtora, eu tenho uma visão um pouco mais organizada assim, do que a gente construiu, e aí eu consigo fazer essa linha de uma forma um pouco mais consciente. Mas é engraçado como, naquele momento, né, um projeto como esse quase que resume assim, um tanto do nosso espírito, assim, sabe? Que tem deboche nesse gesto, assim, tem uma ideia de pensar o cinema como algo sagrado, porque na história do filme, enfim, vou dar um spoiler para quem não viu, esse personagem está construindo essa praia e, de repente, começa a chover, porque, de fato, choveu no dia e a gente teve que adaptar a chuva, e a chuva destrói a praia, né, a areia, e aí ele tira da lavanderia lá da casa dos meus pais um refletor gigante da Quanta, assim, abre, e isso vira uma espécie de sol assim que salva a praia, né? Quase como se dissesse que o cinema consegue salvar o dia, né? E isso assim que foi uma ideia que eu escrevi de uma forma muito instintiva e que de alguma forma já foi aí um primeiro filme que a gente teve a assinatura da Filmes de Plástico, já dizia muito sobre um gesto de que, de alguma forma, a junção entre um amor muito gigante pelo cinema, pela forma cinematográfica, por gêneros cinematográficos, e a nossa vivência e existência como pessoas periféricas, tem uma potência ou algo a se descobrir aí. A gente nem sabia, talvez eu nem sei nomear muito bem o que é isso, assim. O que é isso que a gente tem feito há 14 anos, assim. Mas, de alguma forma, eu acho que tinha quase como uma maneira de reimaginar a nossa própria vida, pensando que uma tela de cinema é uma coisa muito sagrada, assim, e que é um potencial de comunicação muito grande. Os primeiros filmes nossos que foram para festivais, assim, quando a gente viu assim numa tela grande e com pessoas que não eram da nossa região, entender que aquele espaço, aquelas características que
casas com tijolo à mostra, uma geografia de vales, né? Porque a gente mora numa região, Minas, com muito morro, assim, é completamente diferente daqui, né? Tem muito morro, então significa que se você filma, como a gente já filmou algumas vezes, um personagem subindo um morro, provavelmente você vai ter a paisagem do bairro atrás dele, assim, né? Você não consegue em um lugar de planície, assim. Então, esses gestos, assim, essas imagens que foram aparecendo pela geografia local, passaram a ser algo meio sagrado, assim. Eu sinto que, particularmente, o trabalho do André Novaes, né, do Andrezeira, foi particularmente revolucionário nesse sentido, porque quando o André faz o Ela Volta na Quinta, que é o nosso primeiro longa-metragem, é um filme que o André filma os pais dele, né, na casa, atuando como si mesmos, e, para além de ser um filme sobre uma crise no casamento, um filme de ficção sobre uma crise no casamento dos pais dele, era um filme muito sobre a casa do André, assim. Então, o André passa a observar nesses filmes. Eu gosto de falar sempre assim que o André é uma pessoa que sabe escutar com a câmera, assim. E isso, enfim, a gente vai passar um filme aqui em Brasília, né? Se não me engano, quarta-feira, o dia que te conheci, nosso filme mais recente, dirigido pelo André, que é um filme que tem isso também. E eu sempre, o que eu quero dizer com o André sabe escutar com a câmera, assim, porque eu sinto que o trabalho do André com espaços, e que também se reflete no nosso trabalho como um todo, ele, de alguma forma, de uma maneira muito simples, de observação, de entender aqueles quintais e aqueles gestos que era, por exemplo, uma gaiola que não tem um passarinho dentro e, por algum motivo, está ali há 20 anos, assim, pegando poeira, já faz quase parte da casa. Ou uma grama que está surgindo no meio de um concreto, no meio de uma mangueira. Coisas que são muito cotidianas, que provavelmente todo mundo aqui tem na sua casa algo de específico, né? Um vaso de planta que, na verdade, é um pote de sorvete ou uma lata de tinta enferrujada. A partir do momento que o André passa a escutar esses espaços e que a gente passa a escutar esses espaços, de uma forma muito sutil, a gente está tentando destruir uma ideia do que a periferia que foi muito habilmente construída por um cinema comercial brasileiro daquela época. Cidade de Deus, alguns outros filmes que, de alguma forma, buscavam refletir uma ideia de periferia carioca, de favela, né, que é totalmente diferente do que a gente experimentou enquanto uma vida de não necessariamente ter morro, por exemplo, né, ser subúrbio com vilas, né, a nossa periferia tem essa característica, né, casas de subúrbio com algumas vilas, e, de alguma forma, esse imaginário, que eu estou falando tudo isso para, eventualmente, eu vou chegar no plano internacional do tema, mas é porque essa ideia que eu estou plantando aqui de Cidade de Deus, ela vai voltar no Marte 1, quando eu vou para os Estados Unidos mostrar o filme. Mas, quando a gente começa a construir esses gestos, a gente está propondo não só... Por isso, e aí eu reforço a ideia de amplificar essa ideia do que é eixo ou fora do eixo, porque eu acho que a gente não está só dizendo de colocar, aqui é a nossa periferia, o bairro Amazonas, você nos representa, favela venceu. Não é só essa ideia. É uma ideia de que não é só tiro, porrada e bomba, suadeira e galinha correndo na viela. A periferia, a favela, pode ser também uma rua em que não passa ninguém assim por 50 minutos, assim, e que tem um muro meio baixo, em escada, que você consegue ver uma bananeira do vizinho, assim. Ou uma cena muito bonita do Ela Volta na Quinta do André, que o pai dele está conversando com a vizinha e que a gente não vê, né? Porque eles estão conversando por cima do muro, a gente nem vê quem é. Aí ela fala, sobrou um monte de manga aqui do pé. De repente entra uma sacola do extracampo cheia de manga e cai aos pés do pai do André. É tipo pensar que a periferia é extracampo também. A periferia não é necessariamente só o que está na tela, mas o que está fora dela. A periferia é também uma forma de filmar, um gesto de enquadrar os espaços, que você ressignifica a maneira de apreendê-los, assim, a maneira de vê-los. Então, esse trabalho que a gente constrói nos filmes do André, mas também nos nossos filmes, né? Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho da experiência do Contagem, o curta que a gente faz, mas os filmes do André, particularmente, que tem um diálogo muito forte com o cinema do Ozu, com o cinema do Kiarostami, traz essa ideia de que existe, sim, ou pode existir, uma linguagem de sofisticação que não chega na periferia já com o pressuposto do que essa periferia significa.
é uma ideia antipublicitária do que é a periferia. E que eu acho que isso parte muito também do fato de que a gente está filmando espaços onde a gente viveu, né? Onde a gente vive. A gente está filmando vizinhos, pessoas que a gente conhece. E, quando eu falo isso, eu não estou colocando uma questão especificamente de lugar de fala, não. Eu estou falando mais de um lugar de... Você abre uma câmera e observa o espaço onde você mora, e, ao observar e trazer simplicidade e coisas que são muito cotidianas e elevá-las a um status de uma tela gigante com som 5.1, de repente você está conduzindo um público a uma atmosfera muito específica que é difícil a pessoa passar incólume por ela, assim. É quase que assim, pô, mas isso é todo dia, assim. Por que eu estou vendo uma coisa que eu estou vendo todo dia? Mas, na verdade, a partir do momento que a gente coloca aquilo ali, você não está mais vendo todo dia, né? Você está, de alguma forma, construindo um significado diferente por essa coisa que pode ser rotineira, mas, na verdade, ela é incrível, né? É quase como se a gente dissesse que não precisa de um herói para isso aqui ser foda, né? Não precisa de criar subterfúgios narrativos que são causa e consequência o tempo inteiro, plot twist, movimentos narrativos agressivos para que uma história possa ser boa, né? E eu acho que, obviamente, né, isso é uma escolha para alguns projetos, nem todos os projetos a gente quer fazer isso, mas eu acho que, de alguma forma, traduz muito o espírito do que a gente começou a entender de especial desses espaços onde a gente frequenta. E eu acho que, para além disso, né, eu sinto que também, novamente, reflexões sobre a amplitude dessa ideia de fora do eixo, eu acho que a gente começou a entender também como gêneros cinematográficos podem ser repensados, né, de alguma forma. Não sei se alguém que já assistiu o Curta Fantasmas, do André, que é engraçado que muitas pessoas... É um filme que muita gente gosta, mas é um filme que também já foi criticado. Algumas pessoas criticaram por não ser parecer que não é meio sobre nada, assim. Mas o que eu acho muito massa é que a ideia ali é que é possível fazer um filme de dor de cotovelo, assim, após um término, em que o personagem central desse filme seja uma esquina, né? E eu acho que essas ideias, assim, que eu penso que a ideia do fora do eixo, para além desse espaço geográfico, é a gente pensar também como que a gente pode, criativamente, repensar as próprias narrativas, assim. Como que você faz um filme de amor em que você não vê os personagens, não vê o rosto sequer dos personagens que estão envolvidos, mas, ainda assim, você entende absolutamente tudo que eles estão passando, assim. Eu acho que, para mim, essa que é uma ideia genial, assim, do André, ela, de fato, cria uma fissura, assim, também. Eu estou falando muito do André aqui, porque eu, de fato, sou muito fã do André e tenho o privilégio de ter acompanhado esse projeto de perto, mas eu acho que, de alguma forma, é um exemplo muito forte, assim, para também dizer do que a gente começou a construir com esse sentimento de não pertencimento que nos pegou por alguma forma. Porque eu acho que, eu já falei isso algumas vezes, acho que no momento que eu comecei a frequentar festivais de cinema como esse, 2006, 2007, quando a gente começou a discutir mais essa questão do cinema negro e as pessoas dizerem das suas experiências, me perguntavam como eu me sentia, mas é muito doido que, inicialmente, eu não me sentia um peixe fora d'água no cinema por ser uma pessoa negra. Eu me sentia um peixe fora d'água por ser uma pessoa que morava em um lugar que ninguém sabia onde era, assim. Ninguém sabia o nome do meu bairro, pouca gente conhecia Contagem, assim, não sabia onde que era Contagem, algumas já tinham ouvido falar, mas não existia uma imagem sobre isso. E, de uma forma muito sutil, nessa presença em festivais de cinema, foi um certo ponto de exclusão, sabe? Assim, de realmente me sentir, eu sou de fora, assim. Mas, felizmente, isso já estava tão aliado a uma potência criativa que eu comecei a achar isso, na verdade, muito legal, assim. E, inclusive, não achar interessante que, em algum momento, eu me mudaria, assim, sabe? Então vou começar a carreira do cinema aqui, de repente vou tentar a vida no Rio e São Paulo. Porque tem uma coisa que foi tão potente. Eu falo esse relato desse bairro que a gente mudou, que meus pais se mudaram e que praticamente fundaram a região, porque a sensação que a gente teve quando a gente começou essa produtora e começou a abrir a câmera e filmar ruas, vizinhos, ideias ali, parecia que a gente estava construindo um bairro, sabe? Dentro do cinema. Parecia que a gente estava construindo uma coisa que, se esse ato por si só
não é necessariamente novo, né? A gente eventualmente foi encontrando espelhos no cinema, enfim, do Charles Burnett, na LA Rebellion, que filma Watts, no Apichatpong Aracetacu, filmando a Tailândia. A gente foi achando espelhos de pessoas, Spike Lee filmando Brooklyn. Acho que a gente foi achando espelhos de cineastas que comunicavam com isso, mas, de alguma forma, o nosso bairro, onde a gente cresceu, de fato, a gente foi as primeiras pessoas a abrirem uma câmera de cinema lá, né? E isso era algo tão forte assim que quase que transcendia uma ideia até de carreira mesmo, sabe? Transcendia uma ideia de se isso vai dar em alguma coisa específica ou não, porque eu lembro agora, assim, muito recentemente, que, de fato, uma carreira no cinema para filmes de plástico começou a ser possível, assim. Pra algumas pessoas acham que há muito tempo, assim, tinha gente que achava que a gente era rico, assim, porque a produtora era prolífica, mas, na verdade, é uma coisa bem recente. E, curiosamente, né, durante esse tempo todo, eu tenho 18 anos que eu faço filmes, né, 18 anos desde que eu fiz meu primeiro filme, mas eu só fui ser chamado para uma sala de roteiro, assim, há 3 anos atrás, assim, né? Então, de fato, não estar geograficamente, fazer uma escolha para não estar geograficamente em Rio e São Paulo, teve um preço assim também, né? Um preço de não conseguir possibilidades financeiras de fazer filmes, porque os nossos filmes, enfim, até bem recentemente, todos filmes de baixo orçamento, os curtas-metragens sem grana, então, assim, sempre uma correria para poder fazer, né? Mas, enfim, eu acho que esse sentimento de descobrimento e de filmar algo novo trouxe para a gente essa ideia de que aquilo ali era realmente uma coisa forte e que era algo para a gente buscar. A gente veio em 2010 para Brasília com um filme que a gente colocou o nome de Contagem, que foi o filme de conclusão de curso meio do Maurílio, né, do ano que a gente se formou. E é massa porque esse é um filme que é uma história que, a princípio, ela de fato poderia se passar em qualquer lugar, né? Porque é basicamente um casal que, enfim, está combinando de fazer o Contagem gera no coração do mundo, né? São os dois personagens. O casal que está combinando de fazer, enfim, uma fita de roubar e apagar. O cara vai matar o pai da namorada para eles fugirem. Tem uma história que é quase de um thriller, assim, né? Meio de romance mesmo, assim. Mas, na verdade, quando a gente coloca nesse lugar e coloca com o nosso nome, com o nome da nossa cidade, e é um filme também que, enfim, a gente filma em Cinemascope. Quando a gente coloca aqui em Brasília, mesmo filmando em digital, sem grana, a gente coloca aqui em Brasília. Naquela época, tinha distinção entre digital e película. Era uma época que não tinha DCP, não tinha nada disso. Então, aqui no Festival de Brasília, ou você passava na sessão de 35mm no Cine Brasília, ou você passava na sessão de vídeo, que era, você vê até a forma que eu entonei vídeo aqui, é para exemplificar como era pensado vídeo naquele momento. Era uma sessão pequena, numa projeção menor, que a gente falava, porra, mas a gente fez quase um filme que seria uma possível de uma ideia de um faroeste assim aqui no bairro, né? Um faroeste meio moderno, assim, que é como a gente pensou também um pouco o Coração do Mundo, né? Que, ao invés de ter cavalo, a gente tem motoqueiro dando grau, né? Então, essa ideia de tensionar os gêneros, da mesma forma que o Fantasmas é um filme de romance, o Contagem é um filme de ação, violência, arma, que dá errado, né, de um romance que meio que dá errado, só que por ter ali a esquina das nossas casas e levar esse nome, quase que era uma provocação de dizer que essa narrativa que talvez a gente entende como normal de ver um filme de high school americano ou um filme de horror americano, aqui a gente também pode construir essa ideia de gênero como sendo normal, como sendo cinema, como sendo algo que não é mais ou menos digno que nada, simplesmente porque não está passando em um lugar que você olha e vê, lá a Torre Eiffel, lá a Estátua da Liberdade. Não, a gente vai construir outras ideias. O nosso Monument Valley do John Ford são casas de tijolo, são montanhas de Contagem em Minas, são uma região industrial, são motoqueiros. São essas pessoas que fazem parte de uma paisagem que a gente está construindo enquanto um imaginário cinematográfico. Então, quando a gente vem para cá com esse filme, a gente arruma um jeito, faz uma dívida para fazer uma cópia digital para 35, para passar no Cine Brasília e fala assim, vamos fazer isso que a gente ganha um prêmio, algum prêmio lá e paga essa dívida. E, felizmente, ganhamos melhor direção e pagamos a dívida. Mas, para além disso, eu acho que passar esse filme aqui, naquela época,
e com esse lugar de dizer assim, olha, a gente está aqui na sessão principal. A gente pode não ter tido o mesmo edital que esses outros filmes aqui tiveram, a gente pode não ter tido a equipe, a câmera foda de película, mas isso aqui é para você chapar nessa laje de Contagem escutando MC Dodô. Essa aqui é a onda, sabe? E acho que essa é uma onda de filme grande, assim. E quando a gente diz filme grande, não é no sentido de arrogante, né? É simplesmente dizer que do nosso fascínio de colocar o meu vizinho no Cine Brasília, sabe? É tipo pensar dessas pessoas que a gente fez um filme paralelo ao Contagem, que foi o Dona Sônia, que a gente fez o mesmo processo de passar a película. E a atriz principal do filme, que é a Dona Ruth, o filme que ela fez foi o primeiro filme que ela viu no cinema na vida, né? Então, quando a gente começa a construir esses significados assim, isso aqui é massa, porque não é só essa potência de vão lá, Dona Ruth está num filme e é foda porque é ela, assim, essa senhorinha que eu vou botar num curta fazendo umas coisas muito estranhas, cantando, encenando. Eu vou pegar essa senhorinha que nunca viu um filme na vida e vou botar ela num filme brechtiano, com encenação de Eugene Green e uma parada muito doida na frente da casa do Maurílio, num terreno vazio. E é isso, assim, tipo, lidem com essa porra, assim. É um filme estranho mesmo, porque é isso, a periferia também. A gente tinha feito Contagem, que é meio filme de ação, então agora eu vou fazer um filme que eu reflito sobre a construção de uma ideia de periferia, de notícias de jornais. Então, Dona Sônia vira uma reflexão sobre forma também. E aí, novamente, para falar dessa ideia de que, para a gente também, cada vez mais foi se firmando essa ideia do fora do eixo, não só uma coisa geográfica, como um processo de desconstrução da gente mesmo, assim. Que eu acho que também, né, a gente fazendo esses filmes, se jogando, eu tenho usado muito essa expressão, assim, que é se jogar um pouco no abismo, assim. Que para a gente começou a ser interessante fazer filmes em que a gente investigasse uma possibilidade de resultados que mal a gente sabia o que era, assim. Tem algumas imagens que a gente construiu, como essa que eu citei do Dona Sônia, que eu confesso que até hoje eu não sei o que significa, assim, de fato. Eu acho que era quase uma ideia de uma combinação para explorar algo que, por ser novo no sentido que a gente está trazendo pessoas que nunca estiveram diante de uma câmera, e por trazer significados que, na nossa cabeça, tem algo de instintivo, tem algo de belo, bonito porque é bonito, e tem algo também de pesquisa, assim, quase como se estivesse fazendo um filme pesquisando não no sentido antropológico e acadêmico, mas pesquisando no sentido, tipo, vamos gravar e ver o que dá? Vamos gravar e montar e ver o que essa imagem com essa resulta em termos de sensação? Então, essa junção das coisas começou a fortalecer a ideia de que cada processo nosso seria quase que também uma aniquilação do anterior, assim, ou seria um descobrimento de uma nova porta, assim, e que como se esse fazer filmes, né, esse estar na periferia e fazer esses filmes naquele lugar, como se a gente estivesse num corredor assim infinito assim de portas e cada filme você fosse abrir uma porta diferente e você não faz ideia do que você fosse achar ali. E eu uso essa analogia assim, porque eu às vezes sinto assim no cinema brasileiro em alguns momentos, na nossa geração depois, que tem pessoas que parece que só ficam no corredor assim. E eu fico falando, porra, abre a porta, assim. Parece que você está só olhando para as portas, mas não está abrindo. Eu sinto falta de risco, assim. Eu sinto falta de se colocar de uma maneira em que você possa, inclusive, expor mais o seu caminho de trabalho, né? Eu acho que o André se expõe nos filmes dele, assim, de uma maneira. Os filmes do André são muito sobre morte, apego, assim, fins de relacionamento. Eu acho que ele está se colocando muito naquilo ali. Eu acho que eu também me coloco muito, assim. O Marte 1 é um filme muito sobre a minha relação com meu pai. E eu acho que essas relações humanas, essa coisa muito pessoal de se colocar, eu acho que foi nos ajudando a construir uma identidade, assim, sabe? Eu acho que, no fim das contas, quando eu reflito assim sobre essa ideia do fora do eixo e dessa sensação que eu já descrevi um pouco, assim, esse sentimento de periférico, eu chego num lugar de cinema, ninguém sabe de onde a gente veio, e aí, de repente, enfim, os filmes vão chegando, e aí, de repente, existe a galera de Contagem, né? A gente vira a galera de Contagem. Eu acho que os nossos processos, assim,
me construiu uma sensação de dignidade muito forte e me construiu uma sensação de identidade que, se lá atrás, né, eu achava que, para dar certo, eu tinha que ir para Hollywood ou para São Paulo, o reflexo desses filmes e o que esses filmes representaram a partir do momento que eles circularam me passou a curar até um pouco assim estigmas que eu tinha por estar no meu bairro, assim, sabe? Que, óbvio, já teve momentos que eu tive um pouco de vergonha de ser daquele bairro, aquele bairro que, enfim, a rua é de terra, né? E aquele bairro que ninguém conhece, que é longe, então até a galera de BH não vai, às vezes não quer ir, né? Enfim, tem várias questões. A partir do momento que a gente começa a construir esse caminho, eu acho que muda, assim, acho que inclusive a minha percepção sobre o que eu acho que é cinema, assim. O que eu encaro que é cinema, o que eu encaro que é bom cinema, assim, e o que, enfim, eu vejo como um caminho mesmo, assim. A gente teve uma conexão muito forte com o cinema do Adirley, que eu acho que o Adirley faz um percurso muito parecido assim com a gente é da mesma geração, né? Eu acho que tem um caminho que o Adirley nos inspirou também dessa investigação, desse abismo também, né? Que eu acho que, de alguma forma, essa Ceilândia imaginada pelo Adirley, assim, ela é muito explosiva, assim, explosiva nesse sentido de que, quando eu vejo no cinema assim, os filmes do Adirley, as experiências que a gente, enfim, sessões históricas aqui em Brasília, né, dos filmes dele, ver essa comoção, né, que eu acho que é tanto essa ideia do pertencimento de se ver na tela, mas, mais que isso, eu acho que é realmente de ver de uma tela de cinema desabando novas ideias assim mesmo, sabe? E desabando gestos assim que são emocionais, gestos de desconstrução mesmo de pensamento, essa ideia de que, se você termina o filme, parece que o seu entendimento sobre a vida precisa mudar um pouco, assim, né? Eu acho que existe essa provocação de fato, assim, a partir disso aqui, eu acho que existe uma nova camada, assim, né? Existe um novo sentimento, existe uma emoção que eu acho que eu não sentia, assim, né? Eu lembro muito de ver essa figura do Dilmar, né, do Dildo nos filmes, assim, principalmente o Branco Sai Preto Fica, e essa ideia de ficção científica, daquela fotografia do Léo Feliciano, naturalista e, ao mesmo tempo, pensando a imagem de um ferro velho como se fosse um outro planeta, né? Essa ideia de que a Ceilândia é quase um planeta alienígena dentro dos filmes, eu acho muito foda, assim. Eu acho que isso é um tapa na cara tão grande do cinema careta brasileiro, sabe? Assim, porque eu acho que uma das forças que eu vejo nessas experiências do Fora do Eixo, que o Adirley, a gente, o cinema do Guto Parente, né, o cinema do Ceará, de uma forma muito foda, assim, construiu, realmente tirar uma ideia de mesmice, assim, e de apaziguamento, e realmente dizer que o cinema brasileiro é muito plural, dizer que tem muitas portas para a gente abrir, e eu acho que, inclusive, pensar muito mais para o futuro até do que para o passado, né? Quando eu olho para esses filmes, eu vejo um desejo de futuro, e isso particularmente me emociona muito, assim. Eu acho que eu vou falar um pouco do Marte 1, assim, eu estou completamente perdido de quanto tempo já se passou, assim. Se puder ir me dando toque só para eu não... 45 minutos. Eu super quero também que vocês participem, assim, até porque só ficar me ouvindo falando dá sono, né? Então, podem até me interromper em algum momento, mas eu pensei de eu falar um pouco nesse começo e depois eu abrir para perguntas, assim, para a gente trocar ideia. Enfim, eu vou falar um pouco da experiência do Marte 1, porque é o filme mais recente, mas eu acho que, de alguma forma, consolida um pouco toda essa experiência que eu estou falando da gente, né? Eu acho que, de alguma forma, quando eu penso Marte 1, né, e penso fazer esse filme, só para entender assim, quem já viu o filme. Ah, massa, que bom. Quem não viu, foi mal, pode ter spoiler. Né? Exatamente. Mas todo esse sentimento que eu estou falando, quando chega no Marte 1, isso é amplificado porque é um filme que eu faço ele com dinheiro destinado para pessoas pretas, né? É um filme de um longa afirmativo, assim.
E quando vem esse filme ganha esse edital e vem esse dinheiro na minha direção, eu me coloquei muito refletindo sobre o cinema negro, né? Essa ideia e repensando assim que tipo de filme que eu quero fazer. E a primeira frase que me veio na cabeça era dizer que eu quero fazer um filme que diga para as pessoas negras que elas podem ser o que elas quiserem, assim. E eu acho que esse sentimento me fez também, junto a isso, construir uma ideia de um filme sobre uma família preta, um filme que fosse bastante baseado numa ideia de ciclos, estruturalmente falando, assim, é um filme que é sobre acordar de manhã, ir para o trabalho, ir para a faculdade, para a escola, voltar, jantar, compartilhar o seu dia, se acorda no outro dia. E essa ideia de ciclos está representada no filme de várias formas, né? A montagem do filme é assim, né? A rotina da família, mas também é um filme que fala sobre planetas, sobre rotação planetária, bola de futebol, a 24 horas. Então, essa ideia de ciclos é muito presente. Mas tinha também, nessa ideia do Marte 1, de desconstruir uma ideia sobre esses personagens também. Que esses personagens, os pontos de partida que a gente tem pressupostos sobre eles, o que é ser preto, o que é ser um garoto preto, o que é ser uma menina gay, tudo isso não necessariamente corresponderia à expectativa que as pessoas têm. Então, são personagens que seriam multifacetados e que, inclusive, teriam suas falhas, teriam seus momentos em que a gente acompanha cada um de uma maneira mais íntima e, às vezes, em algum momento que a gente vê um personagem, de alguma forma, sendo um pouco mais acuado, em outro momento, ele pode vir a ser quem vai acuar o outro, ser injusto com o outro. Eu acho que existia nisso uma desconstrução também sobre uma ideia de um pressuposto de uma família preta, um pressuposto de uma ideia de harmonia, um pressuposto de uma ideia também em que esses personagens precisam ser heróis ou vilões, assim, né? E eu acho que o Marte 1 trouxe emocionalmente, eu acho que esses caminhos, assim. E, para entrar um pouco na ideia de uma experiência internacional, é doido como foi muito simbólico assim esse filme estrear 20 anos depois de Cidade de Deus, né? E ser particularmente um filme que, por causa da ideia da campanha do Oscar, mas antes, já é um filme que teve uma relação muito forte com o mercado americano, né? Porque o filme estreou no Festival de Sundance, em janeiro do ano passado, passou muito por lá. E me surpreendeu muito, quer dizer, me surpreendeu talvez em parte, uma ideia do tanto que o nosso cinema brasileiro, a cultura brasileira, é muito desconhecida para muita gente, assim. E foi muito doido como uma família preta normal, para os americanos, era uma coisa extraordinária, assim, porque eles construíram uma imagem do Brasil que realmente é muito forte pela Cidade de Deus, assim. Então, existia uma ideia, um fascínio, assim, porque, de repente, eles estavam descobrindo uma outra família preta em um filme que não existe tráfico de drogas ou armas, né? E me bugou assim, muita ideia de que a gente tem, em 20 anos de diferença, independente assim, da opinião que cada pessoa possa ter sobre Cidade de Deus, assim, não é exatamente esse o caso, mas em 20 anos de diferença, a gente tem um garoto com uma arma executando pessoas e 20 anos depois um menino fazendo um telescópio, né, caseiro, assim. É meio doido, porque essas duas imagens, assim, quando a gente pensa, inclusive, a maneira como a gente se projeta lá para fora, né, são duas imagens muito icônicas, porque eu acho que o Cidade de Deus construiu, num público americano, mas não só, um certo fetiche também sobre o cinema brasileiro e o país Brasil, assim, né? Que eu acho muito doido também essa ideia de que, para um público de fora, ninguém faz a menor ideia do que é Belo Horizonte ou Contagem, assim, também, né? Então, até uma ideia de territorialidade assim mais ampla, essa potência do Fora do Eixo cria, né? Porque eu acho que é muito doido que no Brasil, né, os nossos filmes, mesmo a gente já tendo aí 14 anos de corre, assim, é muito doido como a gente ainda é visto em muitos rolês de cinema e tal, como os mineirinhos, assim, né, a galera do Contagem tem uma ideia também sobre o que está fora de São Paulo ou Rio. Não sei se essa experiência passa por vocês também, que as pessoas aí você assim bem direto com alguns críticos assim, pessoas de cinema, parece que as pessoas são meio iletradas em Brasil, assim, né? Que eu acho que existe uma coisa tão autocentrada de a gente está no Sudeste também, né? Mas fora do eixo mesmo em termos de mercado, né?
Então, existe um pouco uma ideia... Eu até falo isso com alguns amigos, de, como você disse na abertura, nada contra, né? Mas com alguns amigos que estão um pouco... Obviamente, eu não estou colocando no bolo todas as pessoas que moram no Rio São Paulo ou vêm de lá. Eu estou particularmente aqui falando de uma certa elite cultural, de um certo jornalismo, de uma certa grande produção, que eu acho que existe uma ideia muito velha, muito boba e muito preconceituosa sobre o que está fora daquilo ali. E eu acho que boa parte do sentimento de, inclusive, de não estar ali, diz um pouco para afrontar isso também, sabe? Assim, a gente pensar que o Marte 1 foi o primeiro filme mineiro a ser escolhido para representar o Brasil no Oscar, né? E se a gente for pensar outras regiões do Brasil, não teve, né, ainda. Então, claro, né, a gente está falando de uma coisa muito específica de uma escolha da academia, mas eu acho que diz muito também, né? Acho que diz assim, diz muito da maneira como se decide olhar para o resto do Brasil. Acho que diz muito também de um certo egoísmo que é mesquinho, assim, de ou você faz parte de uma certa panela ou não, de um certo ciclo ou não. E o Marte 1 me colocou em muitos ciclos do Rio e de São Paulo, e eu me senti confortável em alguns, e, ao mesmo tempo, numa sensação muito estranha de, sutilmente, ter uma sensação de que eu não pertencia, ou sentir que algumas pessoas se colocam nesse lugar, porque a coisa meio doida assim, do mercado, e dessa ideia de mercado, é que, por as pessoas estarem numa mesma cidade, as pessoas estão sempre se encontrando. Então, eu que não moro em Rio e São Paulo e não estou nos jantares dessas pessoas, nas festas dessas pessoas, como eu falei, você não é chamado, né, para uma sala de roteiro, você não é chamado para poder dirigir um episódio de uma série. Agora, todo mundo me chama porque, nesse momento, eu sou cool, né? Mas antes, não, né? Antes de fazer o Marte 1, mas até essa própria ideia que o Marte 1 precisa praticamente escalar uma montanha de tentar ir para o Oscar para ser minimamente visto por esse mercado, é uma coisa que eu acho muito burra, assim, porque o tamanho de talento no resto do Brasil é imenso, né? O trabalho que vocês têm feito aqui, né, que eu tenho ouvido falar, e esse ano eu estou meio doido, eu não sei nem se foi esse ano, mas eu participei de um evento da Ceilândia, acho que foi esse ano, com muita gente massa, assim, que eu pude... Foi ano passado? Eu estou doido, viu, gente? Porque o Marte 1 está 2 anos na minha vida, eu estou viajando, que eu já não perdi noção de calendário. Mas que foi um evento muito bonito, assim, de ouvir também uma juventude, um pensamento novo e fresco de cinema, que, quando... Esses pouco tempo que eu tive de inserção de mercado nos últimos tempos, assim, entender do lado de dentro como esse mercado se retroalimenta e não dá oportunidades para outras pessoas entrarem, acaba gerando uma certa estagnação, assim, de ideias. Eu, particularmente, eu acho que a maior parte das séries brasileiras muito ruins, assim, a minha opinião, assim, né? Eu acho que a gente tem séries e produtos interessantes no Brasil, mas eu acho a maioria muito viciados, pouco arriscados, e tendo trabalhado já um pouco dentro de sistema desenvolvendo, eu acho que tem uma ideia que, novamente ampliando as ideias de fora do eixo, o fora do eixo não é só geográfico, mas é também num modus operandi. Eu fiz uma participação numa mesa no Rio 2C, que eu falei muito sobre esse pensamento de sistema e esse pensamento de hegemônico que o mercado brasileiro vai retroalimentando e que está muito inserido nessa experiência de Rio e São Paulo, faz com que, por exemplo, nenhum desses... E aí entra essas coisas chatas, que é o nome, né, player, né, esse nome em inglês que a galera fica inventando, que nenhuma dessas pessoas dentro do jogo tenham coragem de, por exemplo, fazer uma série brasileira que seja falada em uma língua indígena, assim, com grana, que fazer uma série brasileira que, de fato, a gente possa ter atores não necessariamente super famosos ou que o processo de seleção de uma série não vai se dar por quantos seguidores no Instagram X ou tal ator tenha, sabe? E é meio doido porque o Marte 1, depois que dá muito certo, vira um pouco queridinho, assim, de alguns desses streamings, né? Só que eles não fariam esse filme, né? Então, essa ideia que eu penso, assim, que eu reflito sobre o fora do eixo, para mim, diz respeito a posturas também de tensionar esse status quo, assim. Por isso que eu falo que é geográfico também, porque muito se dá geograficamente, mas eu acho que também, mesmo algumas pessoas que estão dentro do Rio e São Paulo, eu acredito que tem vontade de tensionar isso, eu acredito que também, talvez,
não possam se sentir como não fazendo parte desse sistema, né? E eu acho que a minha experiência, voltando um pouco à coisa do Marte 1, é que eu acho que, pensando numa nota positiva também, ou otimista, as nossas experiências ao longo do tempo com os nossos filmes em festivais estrangeiros, que eu acho que diferente das experiências no Brasil, porque a partir do momento que a gente já tinha feito vários filmes, a gente virou um pouco a galera que veio de Contagem. Então já existia, de certa forma, um pressuposto sobre quem a gente era, e esse comportamento gerava uma expectativa, né, seja positiva ou negativa, sobre os filmes, e que até nos colocava quase que um pouco numa zona de conforto. Assim, a gente chegava, todo mundo já sabia um pouco quem a gente era. Mas o mais legal e potente de ter ido para fora, assim, enfim, lá atrás, com ter o pouco mais de um mês, que é um dos curtas do André, que é um filme que a gente fez assim com R$ 50, um filme de romance também de um casal que passou no Festival de Cannes, é ver como que ir para um lugar que ninguém nos conhece, de repente aquelas imagens, o que estava dentro da tela, é valorizado pelo que é assim também. E é doido que, por mesmo tendo as suas várias contradições, né, que, enfim, somos brasileiros apresentando um projeto na Europa, né, tem também suas questões de preconceitos e ideias que possam se ter de Brasil, mas os nossos filmes, como talvez acho que eles navegavam tão fora do que era esperado, a gente se sentiu muito respeitado, assim, e a gente sentiu que aquelas imagens tinham uma potência muito grande, assim, e vistas pelo seu poder de ficção, né? Menos pelo seu poder só de construção temática, ou porque é da periferia ou não, mas como uma ideia de que, o que é essa narrativa, o que isso constrói, veio uma potência muito grande, um combustível também para dizer, porra, é isso, tipo assim, o nosso cinema é do mundo também, assim. Podem até tentar colocar a gente numa caixa, como boa parte da crítica ainda faz com filmes de plástico, mas, de alguma forma, os nossos filmes, eles são filmes assim mesmo, sabe? Acho que é um cinema até popular num certo sentido, assim. E eu acho que, para além de eles serem filmes que representam ou não a periferia, porque eu acho que a gente até brinca assim, essa ideia de você me representa, ela é muito, ela pode ser uma cilada também, porque a gente, por mais que eu falei que nós somos das primeiras pessoas que abrimos câmera ali em Contagem, depois tiveram outras, mas eu nem sinto que necessariamente a gente é a verdade de Contagem, né? A gente é uma perspectiva sobre Contagem e outras pessoas que vão chegar ali vão fazer outros filmes na mesma rua que vão ser completamente diferentes, assim, que vão trazer uma interpretação totalmente diferente, assim, e que a partir do momento que a gente começa também a analisar as coisas dentro do plano do cinema, fica fácil ver que Scorsese não é igual ao Woody Allen. É a mesma cidade, mas é totalmente diferente, assim. E, no nosso caso, os meus filmes são diferentes dos filmes do André. É a mesma produtora, né? E são muito diferentes dos filmes do Maurílio, cada um com seus BOs sendo resolvidos dentro de uma tela, né? E eu penso assim que esse processo também de navegar pelos festivais e de, aos poucos, poder trazer mais imagens do cinema brasileiro, e eu acho que também a gente começou a entender que até um processo de curadoria, a gente veio de uma geração que a gente viu muitos filmes brasileiros assim irem para festivais como Roterdã. Teve uma época nos últimos anos, né, por motivos também óbvios de institucionais brasileiros e tal, que houve uma baixa, mas a gente chegou a navegar um momento que de fato a gente observava uma diversidade nos festivais, e eu sinto que isso mudou a imagem do cinema brasileiro, assim. A gente conhece assim muitos curadores de vários países diferentes. Eu acho que existe uma percepção mais madura hoje de muita gente, tanto que, enfim, né, eu acho que a nossa presença é mais ampla, assim, acho que o tipo de filme que interessa é diferente. Eu acho que, particularmente, para dizer da experiência do Marte 1 nos Estados Unidos, eu acho que ainda existe uma percepção muito velha sobre o cinema brasileiro. Inclusive, é um mercado que eu acho que a gente tem muita dificuldade de adentrar, porque eu não sei se eles... Não vou generalizar, né, porque eu também conheci muitas pessoas interessantes, mas não sei se existem pressupostos um pouco do tipo de narrativa que se espera, né? Apesar que o Marte 1 foi um filme que deu muito certo, assim, mas eu acho que até existe um processo de tensionar isso também, né? Existe um processo... O Marte 1 acaba por também mostrar e abrir a perspectiva de muita gente que existe esse outro tempo daqui, existe esse filme baseado em coisas mais simples, que não necessariamente está numa estrutura de roteiro, que é uma estrutura mais clássica, que um certo cinema pode estar acostumado, assim, né? Então, assim,
Para resumir, terminar um pouco esse primeiro momento, e acho que abrir, assim, porque eu quero muito ouvir, espero que vocês tenham perguntas, para dar tempo de eu tomar uma água também, não ficar só falando. Mas eu me sinto muito feliz, assim, de construir um cinema que talvez está fora, assim, um pouco dessa ideia que se tem de centro, né? Porque a gente fala de fora do eixo, mas para mim o centro é onde eu moro, né? Então, enfim, o cinema deles está fora do meu centro também, né? Então eles estão fora do eixo para mim também, de alguma forma. Mas eu acho que eu falei na entrevista aqui lá fora que me perguntaram qual que é a expectativa que eu tinha dessa troca nossa, porque eu acho que aqui tem uma maioria de pessoas que estão criando nesse contexto de fora do eixo, né? Eu acho que muitas vezes, por oposicionamentos de mercado ou coisas, a gente às vezes se sente fora mesmo, né? Fora no sentido de oportunidades ou de não sermos vistos. Mas em algum momento, se isso me gerou angústia, eu gosto muito do momento em que isso virou potência, porque eu acho que é muito bom construir uma coisa que você ainda não sabe o que vai dar, né? Eu cheguei a morar um tempo, assim, 2 anos e meio em São Paulo, assim, não por motivos de trabalho, porque inclusive essa época que eu fiquei morando, eu fiquei fazendo coisas em Belo Horizonte. E, enfim, esse tempo que eu fiquei em São Paulo, eu fiquei refletindo assim até sobre se eu iria filmar na cidade, né? Eu acho que é uma cidade que eu adoro, assim, tem muitas coisas interessantes, mas eu tinha um sentimento assim que é um sentimento muito pessoal, não é uma verdade absoluta, mas quase como se fosse difícil eu construir uma ideia ali, sabe? Numa cidade que talvez sonoramente me invadia de muitas formas, assim, e que talvez não me abraçou muito, assim, né? Apesar que, eventualmente, eu já até tenho projetos que, eventualmente, eu quero, já amadureci mais essa ideia sobre a cidade, tenho vontade de filmar em São Paulo também, mas era muito doido como pensar assim essa ideia do bairro, um pouco esse refúgio, e que agora eu tenho projetos para serem filmados em outros lugares, outros espaços que eu quero entender, mas essa ideia do bairro que inicialmente era uma geografia, era roubar a areia do vizinho, mas depois se formou uma ideia mais forte que não é necessariamente só o bairro, porque ele representa, mas é a ideia de que o gesto cinematográfico que eu quero fazer, ele parte mais disso, de colocar a Dona Ruth para fazer um papel principal no filme, uma senhorinha que nunca viu um filme, para ser a estrela de um filme, receber como atriz profissional. Isso, para mim, está conectado com um gesto muito mais forte do que necessariamente estar dentro da Globo fazendo uma novela, ou nada contra, né? Mas, enfim, eu não acho que é muito o meu caminho, ou está construindo uma coisa que talvez está muito mais engendrada dentro de um sistema que, inevitavelmente, acaba direcionando o nosso poder criativo para algo mais pausterizado, assim, né? Então, esse lugar de mergulhar num certo abismo e descobrir o meu cantinho ali como algo potente mudou minha vida mesmo, assim, mudou minha vida criativamente. E esse bairro que antes só aparecia em páginas de jornais para, enfim, mostrar que o esgoto estava em céu aberto, para mostrar que mais uma pessoa foi morta, assassinada, de repente transformar isso numa potência de quintais que são bonitos, de pessoas que são muito interessantes, conversa de vizinhos na porta de casa, trazer essas imagens, eu acho que realmente virou algo muito maior do que, enfim, dinheiro, carreira, coisas que são muito importantes, fundamentais, mas que na verdade é algo simbólico. E aí, só para retornar na ideia da sessão de ontem, né, é que de repente a gente tinham muitas pessoas do bairro assim que não tinham visto o filme, não tinham visto Marte 1, e foi uma sessão super caseira. Eu peguei assim, meu projetor lá de casa com um som, enfim, uma caixinha de som muito simples, e aí choveu, então teve que ficar todo mundo assim meio apertado assim debaixo da marquise. Aí a gente colocou a tela do jeito que deu. Mas aí, quando o filme começa a passar, está todo mundo focado, assim, né? E as pessoas estão vendo a rua da casa delas, que elas lembram que, quando a gente estava filmando, a gente ficou enchendo o saco, atrapalhando a vida de todo mundo. E elas voltam e vê esse resultado, assim. E, de repente, nesse lugar, nesse bairro, que até hoje assim as atividades cotidianas acabam se tornando muito enfadonhas, as pessoas mesmo falando, pô, mas é isso, a gente fica aqui no bar, escutando as mesmas músicas todo dia, de repente vem um filme que não só está representando o bairro, mas também desconstruindo, assim, porque é um bairro que também tem suas contradições, muito machista, muito homofóbico. Então, o Marte 1 estar lá também trazer um debate assim complexo, que não é fácil, né?
Não é fácil um filme que tem duas garotas se beijando em um bairro que tem muitas pessoas conservadoras, mas as pessoas vão para lá e elas têm que lidar com essas imagens que faz parte da realidade delas, faz parte da vida delas. E o sentimento assim de emoção das pessoas depois, e de fazer parte de algo assim, o olho das pessoas brilhando, de quem atuou no filme ou participou nos bastidores, a quem é só um morador mesmo, assim, que, enfim, assim como eu lá atrás achava que filmes eram só os filmes de Hollywood, e de repente entendem que a rua da casa deles pode ser uma história incrível, né? Talvez pode ser a história mais incrível, assim, né? Então, enfim, fazendo esse primeiro bloco de fala e me abrindo aqui para perguntas, questões que vocês possam ter sobre o tema, ou mesmo depoimentos, quem quiser, que eu estou doido para ouvir também de onde cada pessoa que vem. Se não tiverem, eu continuo falando, mas eu espero que tenham questões assim. Gente, não se sintam envergonhadas. Vou pedir só para levantem as suas mãos, façam perguntas para a gente fazer bloquinhos, por favor. Então, massa. Aí, você vai pegar pra ela. Aqui? Obrigado. Boa tarde. Eu já vou pedir perdão, eu não gosto de falar em público, tenho ansiedade. Eu sou Miguel, sou do Jovem de Expressão também, estava presente lá no evento que você falou. Foi onde eu vi um filme meu sendo exibido a primeira vez, né, naquele evento, primeiro festival de Ceilândia de cinema. Uma coisa que ficou martelando na minha cabeça que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso em específico, né? É porque assim, você citou o Adley, né? E apesar de ter o que eu vou falar agora é repreendido tanto por gente da Ceilândia quanto por gente de fora, no caso. Que é assim, o Adley, ele influenciou muita gente não sei, da minha geração, porque é isso, ele foi e é o cineasta que pensam quando falam de Ceilândia, porque ele conseguiu quebrar barreiras, né? Ele mostrou Ceilândia para o mundo. E ele tem filmes incríveis. Eu adoro os filmes dele. Mas a diferença que me bateu agora, enquanto escutava você falando, do Adley, do cinema do Adley, principalmente, para o de vocês do filme de plástico, que são minhas maiores influências do momento, a força não só criativa, periférica, né, mas uma força amplificadora, que é você poder influenciar, não, amplificar a força criativa de outras pessoas que estão ao seu redor. E isso é uma coisa que eu vejo em vocês, mas eu não vejo neles. E principalmente quando você falou, né, do André, que eu também adoro os filmes do André, aproveitando o momento para tietar um pouco também. Que é isso, uma coisa que eu sinto, principalmente lá indo para o jovem, uma coisa que eu gosto muito de falar é que o jovem de expressão, ele amplia as melhores qualidades da gente, quando a gente está lá, né? Porque é isso, lá é uma força amplificadora de criativos, e eu sinto isso com pessoas específicas também. A Suelen, o WD, amigos, né, que compõem o coletivo também, produtora, já tem PJ agora, e eu não vejo muito isso nele. Isso me incomoda um pouco, e eu falar isso incomoda pessoas, porque ele é de lei, né? Ele é intocável. Mas eu não. O meu ponto é, para ser prático, né, pragmático, quais os passos, assim, né? Qual a receita do bolo? Eu não sei se tem, mas eu queria que você pensasse um pouco em passos práticos que podem ser tomados nesse início de caminhada para esse grupo de pessoas que quer mostrar a sua perspectiva da sua quebrada. Quais foram os de vocês? O que você acha que faltou? Ou não sei, o que vier na sua cabeça, na verdade. Obrigado. Massa. Miguel, né? Isso. Obrigado, Miguel. Eu acho ótimo que você tenha a sua opinião sobre o Adley, assim, porque eu acho que também
a gente constrói uma ideia de pluralidade nos espaços, inclusive criando dissonâncias também, né? Que eu acho que o processo do Odirley vai ser uma coisa, de vocês vai ser outra, e outras pessoas que possam surgir ou que já surgiram até no nosso bairro, tomara que façam também, achem o seu caminho, né, de uma forma diferente da nossa. E eu acho que é falando nisso que eu sinto, assim, para mim, uma dificuldade que a gente teve, assim, realmente era, de fato, essas oportunidades que eu mencionei que a gente não teve vindo do eixo, de um ou outro convite, outra coisa que pudesse, talvez, fortalecer um pouco mais financeiramente até mesmo, né, foi uma questão, assim, em algum momento, né, porque os nossos filmes, sendo muito ambiciosos, e ambiciosos, consequentemente, caros, não foi sempre tão fácil a gente se manter dos nossos próprios filmes, né? É uma coisa que realmente demorou muito, de uns anos para cá, assim, né? Mas eu acho que realmente, assim, o que eu vou dizer sobre a receita de bolo é que realmente não tem, né? A receita de bolo é exatamente não ter uma receita de bolo, mas o que eu acho que eu vou dizer do que eu achei saudável, o que eu acho saudável do nosso processo. Primeiro, assim, nós 4 somos realmente muito amigos, assim, e muito amigos no sentido completo da honestidade, de frequentemente brigarmos, discordarmos muito, brigas e discussões completamente irrelevantes, eternas, que não acabam, Tico, Maurílio, André, enfim, personalidades muito diferentes, um é de Câncer, 2 de Capricórnio, um pisciano. Então, assim, muitas questões que aparecem disso e um nível de honestidade muito grande, assim, a gente sempre respeitou e respeita muito o caminho individual do cinema de cada um, mas, ao mesmo tempo, a gente pensa que os filmes são nossos. E, pelos filmes serem nossos, a gente se apropria muito e se coloca muito assim na construção do melhor corte do filme. E, enfim, se vai demorar 1 ano e meio, 2 anos para ficar pronto, se vai ficar 1 ano na montagem, como foi o caso do Marte 1, como foi o caso do No Coração do Mundo, é 1 ano de montagem, porque a gente só vai soltar quando estiver bom. Então, acho que essa coisa muito rigorosa, assim, que inclusive diz respeito, que eu acho que às vezes, né, bate uma ansiedade, tipo assim, eu já vi gente falando assim, teve uma pessoa me falando, acho que até num dos rolês da campanha do Oscar, como é que eu faço um filme para passar em Cannes? Eu falo assim, pô, você não faz um filme para passar em Cannes, você faz um filme e você envia para Cannes. Porque eu acho que até essa ideia de uma ansiedade de querer um sucesso logo, ou querer um resultado logo, eu acho que atrapalha muita gente assim a construir o seu cinema, assim, faz o filme. Tem muito engraçado uma frase recorrente na produtora, que tinha às vezes que a gente ficava discutindo muito assim durante uma filmagem ou outra, às vezes tinha um pequeno problema, uma coisa que gerava uma discussão assim eterna. Aí em algum momento a gente falava assim, gente, vamos fazer o filme, depois a gente faz a crítica. Que às vezes parecia que a gente estava fazendo a crítica antes do filme ficar pronto. E eu acho que esse processo de, inclusive, não ver como fracasso também se o filme não necessariamente passar no primeiro festival que a gente queria, que às vezes não é o caso, assim, nem todos os nossos filmes, o festival internacional onde estreou, até aqui no Brasil, era o que a gente mais tinha expectativa. Então, eu acho que tem um processo de honestidade e pensar muito no que é bom para o filme, assim, sabe? Mais do que, por mais que tenha essa ansiedade, pô, quero que minha carreira decole logo, quero que tudo dê certo, só que demora às vezes, né? E o que eu sinto mais feliz no nosso processo é que em nenhum filme nosso a gente colocou essa expectativa antes da qualidade do filme, assim. A gente nunca antecipou o que o filme poderia ser, a gente nunca vendeu o filme ou tomou uma decisão por um motivo que não fosse a ideia de que o filme precisa ser bom, assim, bom para a gente, né? A gente gostar do filme. E é isso, assim, isso significou muito trabalho, assim, ter que, enfim, muitos filmes a gente fica num espiral assim de caralho, onde isso vai dar. Eu lembro que é muito doido, assim, um curta-metragem que eu dirigi que chama Nada, é um filme que quando a gente montou, tipo, a gente não gostava do filme, assim. A gente demorou a aceitar o filme, eu demorei a aceitar o filme, e a gente achou que o filme não ia dar certo assim mesmo. Ia dar em nada, né? E a gente realmente ficou pensando que seria um projeto que ia naufragar, assim, porque, às vezes, a gente, em algum momento, a gente falou, não, acho que esse é o filme, a gente está satisfeito e tal, mas a gente duvidou um pouco, então tinha cada filme também um processo muito diferente, né? Acho que é isso, quando eu provoco essa ideia de que não existe
receita do bolo, porque realmente a gente fica muito feliz da gente ser referência para muita gente, mas eu acho que se tem um conselho que a gente pode dar é que o nosso caminho não vai servir para outras pessoas, porque cada pessoa tem uma história diferente, assim. E cada produtora vai ter uma formação diferente. Tem produtora que são 6 pessoas, que são mais coletivos, tem produtora de 2 pessoas. A nossa é isso, teve essa formação específica e por isso a gente teve a história que a gente teve. Então eu acho que, enfim, acho que esse é um pouco o resumo assim da nossa experiência, assim, que era realmente, de fato, ter muito rigor, assim. O que eu aconselharia, visto com esse caminho, é de ter esse rigor e muita honestidade, assim, de você poder dizer que uma coisa não deu certo, assim, e a outra pessoa vai ficar doída de ouvir isso, mas vai ser importante, porque isso também vai vir para um lugar construtivo, a gente vai mudar, a próxima vez a gente vai fazer diferente, enfim. Oi. A gente vai fazer perguntas em bloco, tá? Então, ele vai fazer uma e depois acho que tem ali. Oi, Gabriel. Eu sou o Valder, da Cocria. Eu já me sinto seu amigo, porque eu coproduzi o Valentina. Quem fotografou foi o Léo Feliciano, o assistente dele era o Bené. E eu estava presente na sua mesa lá no Rio Tzuci, lá como ouvinte. E eu queria saber se você, assim, o Marte 1 te levou para vários espaços ali do eixo, acho que salas de roteiro e tal, e você está tendo essa liberdade, esse espaço para falar dessas suas convicções, de defender a sua liberdade criativa, de falar um pouco desse olhar para olhar para o modus operandi de cada local. Porque eu lembro que tinha uma produtora também, eu esqueci o nome dela, do Racionais, que ela chegou a falar que ela falou para a Netflix, é desse jeito ou não é, né? Aqui a gente tem outro ritmo, outra forma de trabalhar, outro horário. Queria saber se você está encontrando, assim, o Martinho te levou para outros lugares, se você está tendo esse espaço para defender essa sua liberdade criativa. Sim, com certeza. Apesar de que a possibilidade, né, a escolha de trabalhar assim, dentro de um sistema, né, que não é edital, né, como a gente normalmente trabalha na filme de plástico, também tem seus espaços de concessões e negociações, né? De fato, assim, para a gente são experiências que estão em andamento, novas. Então, essa resposta vai ser melhor te dar daqui a 2 anos, assim, 1 ano depois de alguns projetos de fato se concretizarem. Mas tinha um projeto, né, que, enfim, eu estava, não pela Filme de Plástico, mas que eu estava desenvolvendo nos últimos 2 anos, assim, que foi um projeto que eu encontrei, que eu fui muito respeitado e, ao mesmo tempo, encontrei frustrações pela ideia do sistema mesmo, assim, né? Porque o sistema, o que eu estou chamando de sistema, né, e do eixo, em geral, produções que têm esse financiamento privado e que têm como visão produto final lucrar, né? Ter assinantes para o streaming ou ter, enfim, ou se encaixar em algum modelo do que se entende ser a coisa da moda, né? Então eu acho que tem vícios assim nesse processo de produção, mas eu acho que, enfim, eu tenho me colocado de uma maneira que eu acho que cada pessoa faz um filme, faz o que quiser da sua carreira, né? Tem pessoas que vão gostar de transitar dentro do jogo. Tenho vários amigos queridos que estão dentro da Globo, dentro da Amazon, Netflix e tal. Eu não tenho nenhum problema também em estar dentro desses lugares e desenvolvendo. Só que eu, particularmente, eu me interesso por ter um pouco mais de liberdade. Então, talvez, em algumas situações, eu vou dizer não para alguns convites, porque eu acredito, e felizmente, né, eu tenho esse guarda-chuva desse projeto que nós criamos, né, que, no fim das contas, é uma espécie de refúgio, né, onde eu escolho o que fazer com o dinheiro, né, a gente pega esse dinheiro para fazer um filme, eu posso chamar, enfim, um ator que eu quiser, não baixa ninguém aqui da Ancine para fiscalizar se o meu ator é famoso ou não, e outras escolhas, de qual câmera eu estou usando. Tem um mínimo básico, né, para um filme com edital, mas as escolhas são minhas, assim, né, são nossas. Então, mas eu acho que dentro do sistema, eu talvez cada vez mais, assim, confesso com sinceridade que eu tenho um pouco menos de desejo de navegar, principalmente porque cada vez mais, assim, é muito difícil fazer um filme, né? A gente gasta muito tempo assim para poder fazer um projeto e tal, e
para eu gastar muito tempo assim da minha vida com algo que eu não consiga ter o mínimo de impulso criativo, assim, eu acho que agora eu vou me sentir assim perdendo tempo, assim, né? Porque, enfim, eu tenho uma filha assim de 3 anos e meio, então o meu tempo já é diferente do meu tempo de alguns anos atrás, né? De alguma forma, se eu for para me colocar num projeto que inevitavelmente vai ter menos tempo de acompanhar, ver minha filha crescer, assim, ser pai, eu me interesso menos, assim, né? Então, eu acho que também a gente está agora num momento pós-Marte 1 de fortalecer mais a Filmes de Plástico enquanto produtora, entender que a gente é o centro mesmo, então a gente é uma produtora que inevitavelmente vai crescer um pouco mais, que a gente quer, inclusive, para além dos projetos de dentro, abarcar pessoas de fora que se identificam com a nossa produtora, de poder, enfim, eventualmente, produzir outras pessoas também, porque também a gente entendeu, assim, com algumas experiências, às vezes, frustradas, com possibilidades de parceria dentro do eixo, que a gente realmente, acho que pensa as coisas de uma forma diferente, assim, de algumas pessoas, e isso nos faz querer focar mais na gente, assim, né? Então, era para fazer em bloco, né? Eu fui e respondi, né? Foi mal. Boa tarde, o meu nome é Jonan e eu estou adorando essa troca. Eu falo de São Paulo e é um centro, mas que também não abarca, né, todas as corpas e corporalidades que existem. Então, te ouvir falar sobre isso fora do eixo me faz pensar como é transitar e movimentar as bordas dentro do próprio eixo, né? Porque lá em São Paulo a gente tem algumas vantagens por ser um polo, mas ao mesmo tempo existe muita exclusão. E eu, enquanto uma travesti fazendo cinema dentro daquela cosmopolita, fico pensando como que é transitar e movimentar pelas bordas, pelas margens, para tentar romper um pouco dessa centralidade e propor novas narrativas e pensar em outras formas de fazer cinema, como você está propondo aqui. E aí eu fiquei pensando muito quando você fala sobre a tela como dentro da dimensão do sagrado. E eu fiquei pensando como você vê essa questão desse sagrado, o que é esse sagrado para você, e se você acha também que pode ser um instrumento de cura, esse cinema que a gente está propondo, que rompe, né, essas esferas, esses eixos centrais, e como se dá esse processo de cura, na sua opinião, sabe? Quando a gente vai transbordando das margens e fazendo com que a gente consiga trazer outras narrativas. E eu queria aproveitar a fala também para convidar vocês para assistirem Erguida. É um filme que eu dirigi, estou estreando como diretora. Estou estreando como diretora de ficção e tive essa honra de já ter a oportunidade de estar aqui nesse festival. Eu, como uma travesti retinta, propondo protagonismo também travesti. A gente tem 4 travestis nas lideranças das equipes. E eu acho que é importante aproveitar essa oportunidade para convidar vocês, se puderem. A gente vai estar no Cine Brasília amanhã, a partir das 21 horas. O nome do filme é Erguida e fala sobre esse lugar de a gente movimentar, né, pelas margens e trazer outras vozes, erguendo essa nossa ancestralidade que é tão latente. E é isso. Obrigada pela oportunidade. Pode fazer? Pode. Bloco de quanto? 3? Oi, Gabriel. Eu queria retomar um pouquinho a primeira pergunta que estava falando sobre o processo, porque a gente assistiu uma palestra do Maurílio faz pouquinho tempo aqui, inclusive, num curso de roteiristas que a gente estava fazendo. E é muito difícil pensar nesse mercado, né? A gente passou uns 4 meses fritando a respeito disso, a perspectiva de roteirista, como ser roteirista fora do eixo. E na palestra do Maurílio, uma coisa que chamou muito a minha atenção, e é uma coisa que dá para ver refletida no filme de Plásticos, é que vocês são integrados com todas as partes, né, da produção, na pré, no set, na pós. E aí eu queria saber, de uma perspectiva de uma pessoa que se interessa mais pelo roteiro, tipo, como, principalmente chegando na edição, como fazer essas duas partes dialogarem, qual que é o processo que você acha que vocês têm, que vocês já tiveram nesses filmes. E amo seu trabalho, pensando em me mudar para BH para ser estagiária de vocês. Oi, Gabriel, eu sou Marcos, sou de BH também, pertinho dali.
quero pensar um pouco na pergunta dele, ali, que ele falou, questão de Oscar. No mercado internacional, você acha que esse cinema fora do eixo, depois do Marte 1, foi um divisor de águas, que nem você citou um pouco, Cidade de Deus? Você ainda acha que esse movimento está lento, está rápido? Como que você acha em relação ao mercado internacional? Que nem, por exemplo, a gente vê tanto concorrer ao Oscar, mas é raro ganhar um filme. Então, eu fico pensando, será que o nosso cinema, o que precisa para chamar a atenção deles ali, para a gente poder ser reconhecido? Então, é mais trazer essa questão. O que você acha de pós-Marte 1, a sua relação com o mercado internacional deles para a gente, eles olhando para a gente, o nosso conteúdo, o nosso trabalho? Posso responder, né? Eu acho assim, definitivamente, eu acredito que é um processo de cura, assim, por alguns motivos, assim. Acho que começa já no processo de as pessoas se encontrarem para fazer o filme, né? Eu acho que ouvindo assim a sua experiência, sem dúvida alguma, com todas as dificuldades de uma produção, certamente vocês estarem juntas para fazer esse filme mexeu, né, com muita coisa. Assim como eu juntar essa família do Marte 1, todos juntos, assim, de repente a gente entender que isso vai virar imagens, eu acho que tem uma potência nisso, assim, que essa é a primeira parte, né, o fazer. A gente fazer, que durante aí, enfim, algumas semanas a gente está junto todo dia, criando, tendo a oportunidade de, enfim, colocar nossas histórias de vida, todo mundo ali, os atores, as pessoas que estão fazendo o filme, colocar um pouquinho de si, colocar a sua habilidade técnica, né? Que é todo mundo junto, né? O foquista é uma pessoa que tem que acertar o foco. Parece que essa função é básica, mas quando a gente está filmando o Wellington explodindo porque o Deivinho machucou a perna e o Carlão está chorando, colocando sua energia muito foda, eu estou com a câmera muito perto, é muito difícil fazer esse foco. Então, a pessoa que está ali colocando a sua técnica completamente sintonizada com o corpo daquele ator, essa pessoa está dando a sua contribuição também, ela está colocando ali sua energia. Então, acho que todo mundo troca muita energia ao fazer um filme, e isso, eu acho que, ao mesmo tempo que envelhece, porque é muito cansativo, porque, como todo processo coletivo, chega uma hora que a gente fica cansado de ver a cara um do outro também, no processo de longa, principalmente. Mesmo sendo Marte 1 foi lindo, assim, mas eu envelheci, né? Meus cabelos brancos e barbas brancas é um tanto do Marte 1, porque é estressante. A gente fica com medo. Vai dar tempo de terminar? Metade do filme, vai chover? Não vai chover? O que vai acontecer? Eu vou conseguir chegar até o último dia e captar tudo que eu preciso? Vai montar? Então, assim, né? Muito estresse. Mas, junto disso, também, um processo desse, quando é verdadeiro, eu acho que vem muita coisa, assim, né? Que, principalmente o Marte 1 é um filme que eu gosto de dizer que eu coloquei muitos segredos ali, né? Coisas que algumas pessoas vão entender, outras não, e não importa, assim, também. Acho que quem é de Alcoólicos Anônimos vai ver esse filme de uma forma diferente. Quem teve uma questão com o pai ou com a mãe vai ver de forma diferente. Uma pessoa que teve de sair de casa porque os pais não aceitaram a sua sexualidade vai ver o filme de forma diferente. Tem um monte de segredos ali para várias pessoas. E eu acho que quando isso vai para uma tela grande, para dizer da parte do sagrado, para mim, assim, é porque eu realmente, assim, como eu falei, desde criança, eu sou muito obcecado com cinema, assim, com essa ideia de uma tela grande e com a atmosfera, assim. Para mim, eu vou às vezes no cinema, assim, no meio da semana, no IMAX, para ver Transformers, qualquer coisa, só porque eu preciso ver uma tela gigante com coisas acontecendo, assim. Eu vejo filme ruim às vezes porque eu quero ver, assim, o cinema, eu quero entrar no mundo, assim. E eu acho que essa ideia do sagrado vem para mim de que é muito doido, né? Mas na prática são 24 fotos por segundo, né? Mas quando a gente para olhar, aquela família do Marte 1 existe, né? Eles não existem na vida real, mas eles existem, assim. A gente lembra deles, eles existem, assim, mesmo. E foi um filme que fez possível isso existir. Então, isso, para mim, é um lugar de sagrado, de realmente ver uma potência nisso, assim, que, para mim, é quase como se fosse um lugar de êxtase de religião, assim, quase, assim. Que, para mim, ocupa num lugar de transcender mesmo, assim. Para mim, o cinema tem esse... Muitos filmes me fizeram transcender na vida mesmo, assim, de olhar e falar, caramba, assim, eu me sinto elevado por essa sensação que eu estou tendo agora. Além disso, da gente rir, chorar,
um filme provocar uma sensação no nosso corpo, né? Fazer o nosso corpo emitir lágrimas, assim, riso, se contorcer, enfim, sentir medo. Eu acho que o cinema faz tudo isso, né? Então, para mim, isso é uma coisa sagrada, assim, que eu vejo como o cinema é um templo, assim mesmo. Eu vou muito ao cinema sozinho, assim, adoro sentar sozinho e ver um filme, assim. Tipo, para mim é isso, vira uma. Mas sem dúvida, e a Camila falou muito isso, a atriz que faz Eunice no filme, que foi um processo de cura para ela, de se entender, para mim também. Para a minha relação com meu pai. Meu pai aparece no filme, né, no final. Meu pai é do AA, né, ele aparece no filme falando. Então, meu pai fazer essa cena no AA falando é uma coisa muito específica, né? Então, várias coisas, né, que vão acontecendo que os filmes fazem acontecer, que eu acho que são sagrados mesmo, assim, né? A coisa especificamente assim, da montagem, tanto o processo de montagem de roteiro, como eu falei, né, respondendo o Miguel, assim, são processos em que a gente realmente tem um rigor muito grande. Eu acho que na montagem, principalmente em relação do roteiro, que a gente realmente, nossos filmes invariavelmente o processo de feitura traz muitas novidades, assim, tanto pela possibilidade de, em algumas situações, a gente se valer de improvisos e momentos, ou de realmente sentir um fluxo e mudar, assim, por exemplo, Marte 1, a primeira cena que abre, o Cícero perde o Deivinho perde o dente, né? É porque aquilo aconteceu durante o set, né? O Cícero estava perdendo os dentes de leite, assim. Eu falei assim, caralho, a gente está documentando uma mudança biológica de um menino de 12 anos, né? Isso tem que estar no filme, assim, né? Então tem umas coisas que vão surgindo e quando chega no processo de montagem a gente se fica muito aberto para essa reescrita, assim. O Marte 1 tinha outro começo, tinha um prólogo 4 anos antes que a gente filmou, era uma outra coisa, assim. Só que quando a gente vai entendendo, essa na verdade é a parte mais difícil, assim, né? Que é realmente entender como dar foco ao filme e dizer não para várias coisas, dizer vai cortar muita coisa mesmo, vamos cortar cenas que inclusive infelizmente atores que participaram vão virar figurantes, uma participação que era grande vai ficar pequena ou até sumir. É difícil, mas é achar o que o filme é, assim. E por isso que acho que dá certo. Então tem esse processo de uma conexão muito forte de reescrita, de estar muito aberto para isso. E eu acho que, enquanto trabalho de nós 4, a gente é mais presente na montagem do que no roteiro. No roteiro, a gente dá uns toques e tal, mas a gente deixa um processo de liberdade maior, entendendo que tem um processo a ser feito e que, de alguma forma, a partir do momento que a gente começa a ensaiar, a gente começa a sentir mais também a temperatura da coisa. Então, o roteiro, a gente fica menos metódico de que tem que estar certinho, estruturado, porque a gente entende que o nosso processo ele é de experimentar um pouco aquele roteiro. Na montagem, acho que é bem diferente, assim. A gente só dá pronto quando a gente vê junto, coletivamente, a gente fica realmente emocionados, felizes e senta assim, nossa, agora foi. E aí, na edição do som, é um processo assim, muito longo, que a gente também é muito chato, assim mesmo. Trilha sonora é muito rigor, assim. Todo mundo muito cabeção, assim mesmo. E acho que a coisa que você falou, eu acho que eu sinto assim, ter vivido assim, essa coisa do Oscar, eu acho que acendeu assim, para mim essa coisa meio doida que o Brasil fica desesperado atrás desse Oscar, né? Que nunca vem, assim, né? E é muito cansativo assim, fazer campanha. E eu fico achando que esses processos, ou essa ideia de sucesso, eu acho que ela tem que ser uma consequência de uma produção que circule, assim, porque na prática, assim, eu quero comunicar com quem quiser ver o filme, mas eu não preciso da aprovação de ninguém, né? Eu acho que essa ideia de que os americanos ou europeus, quem quer que seja, precisa validar o filme, né? É um paradoxo, porque, infelizmente, inclusive para as pessoas do meu bairro saberem quem a Filmes de Plástico a gente precisa passar em Cannes para ter uma matéria no Jornal Nacional. Então, é um paradoxo, porque assim, essa busca, né? Obviamente, a gente colocou toda a nossa energia nessa questão do Oscar, porque a gente sabe que, se isso desse certo, ia mudar, né, a nossa vida, ia fazer o filme ser mais visto. Mas, na prática, tem um lado também que é tipo assim, foda-se essa porra também, sabe? Que é meio tipo... É assim, óbvio, né? Se tipo, o meu filme entrar no Oscar, vou estar lá no buffet, na fila, atrás da Angelina Jolie, trocando ideia com ela. Vai ser lindo, o meu melhor terno.
Mas eu acho que essa busca incessante me parece, novamente falando de formas de reimaginar fora do eixo, assim, eu acho que passa por aí também, sabe? Por que a gente talvez não pode pensar também formas de que aqui no Brasil a gente encontre outras maneiras de dialogar e de valorizar mais a nossa própria cultura, sem precisar dessa validação de um festival, outra coisa, porque, enfim, nem sempre vai vir, né? E se não vier, não significa... O Martin não é ruim porque não foi para o Oscar, sabe? Então, acho que tem um pouco... E também isso, é uma festa deles, é uma festa e uma premiação que, no fim das contas, se resume a quem tem mais dinheiro para fazer campanha. Então, nem diz sobre qualidade, né? Até porque, invariavelmente, ganha um monte de filme ruim, ganha um Oscar também, né? É raro ter um filme bom que ganha o Oscar, né? Não é sempre que tem um Parasita ganhando. Às vezes tem o Quem Quer Ser Milionário, que é uma bosta racista, que ganha o Oscar, né? Então, eu acho que... eu sinto que esses processos de validação... Eu adoro passar os filmes fora, assim. É muito massa, assim, como experiência humana mesmo, e os filmes fazerem sucesso é um objetivo também. Eu quero que os filmes que eu faça atinjam o maior número de pessoas. Mas eu sinto que a gente tem que exercitar um pensamento de não ficar à mercê disso, né? Não ficar à mercê disso para a gente entender se uma coisa é massa ou não, né? Se um filme é legal ou não. E eu, às vezes, fico até um pouco triste de que, às vezes, se coloca muito foco. Eu adorei que o Martin 1 teve muita atenção jornalística, mas eu também ficava numa agonia de, tipo assim, porra, mas é isso, tem outros 20 filmes que estrearam nessas semanas que está todo mundo me entrevistando e que não tiveram praticamente nenhum espaço. Então, sabe, não sei se a gente tem que achar formas de ampliar também essa visibilidade dos projetos, porque... senão a gente fica buscando essa coisa de exceção também. E que é isso, né? Aí o Brasil vai ganhar o Oscar, assim, né? Depois, no outro dia, todo mundo trabalhando de novo, assim, tipo, na prática, as pessoas acham que se o Brasil ganhar o Oscar, de repente vai chegar uma nave com 20 bilhões para o cinema brasileiro. Não vai ser isso, vai mudar a vida, provavelmente, de quem fez o filme, vai mudar a vida daquela produtora, acho que vai ter uma visão, eu acho que, sem dúvida alguma, pode mudar a visão sobre o cinema brasileiro, eu acho que seria positivo, com certeza, mas não é também como se fosse salvar a vida de todo um cinema, né? Até porque, enfim, o cinema brasileiro já é bom há muito tempo, né? Sem ter Oscar, já tem muito filme interessante, muita coisa, muita produção. Então, a minha reflexão após essa experiência foi um pouco essa, assim, de uma coisa meio agridoce, de tipo assim, massa, estamos aqui divulgando o filme, foi super emocionante estar com o elenco em Hollywood, né? A gente chega, leva, pô, Cícero, primeira viagem para fora do Brasil, Carlão também, Rejane, Camila também, a gente bota eles numa casa que da janela do quarto deles eles veem a placa Hollywood. É massa, velho, é legal pra caralho também, sabe? É importante, é bonito. Mas eu não acho que isso deve ser um fim, sabe? Deve ser um fim ou objetivo necessariamente que a gente deve estar... para mim, eu fico feliz com a possibilidade de dialogar mais até dentro do próprio Brasil, que, infelizmente, é isso. Infelizmente, não acontece se não passa num festival fora. Às vezes é difícil a gente conseguir ter atenção aqui. Queria que fosse diferente, né? E talvez pode ser que em algum momento seja, né? Nossa, maravilha. Adoro que essa pergunta tenha finalizado aqui a sessão de perguntas, porque... Onde eu fico para eu poder falar? Porque se tem uma coisa que dialoga com o que você está dizendo não é porque o Martin 1 quase foi para o Oscar que o Gabriel está aqui. Ele está aqui porque a Filmes de Plástico está fazendo um audiovisual incrível há muitos anos. No entanto, esse tipo de situação legitima a gente o suficiente para, numa disputa, por exemplo, quando você pensa um desenho de formativas, um desenho curatorial num festival, você consegue colocar quem está fazendo algo condizente com o que a gente quer dialogar, com o que a gente quer fazer. Então, assim, que bom que Martin 1 chegou ali, que torna mais fácil que a gente te leve, te traga para todos os lugares e possa ter esse tipo de conversa. E agradeço muito, muito mesmo sua presença aqui, muito inspiradora. Eu estava ali do lado de Bianca Novaes, que é outra realizadora aqui da cidade, falando para ela, eu quero fazer um filme agora. Não câmera, não câmera! Então, muito, muito obrigada por estar aqui. Agradeço também a presença de todos e todas aqui. E quero dizer que, durante a semana, a gente vai ter uma programação enorme, não só de filmes, os filmes que estão passando no Cine Brasília, em Samambaia, em Planaltina,
mas a gente também tem as atividades formativas que acontecem no Espaço Cultural Renato Russo, aqui do ladinho. Não, mentira, a gente não está no Cine Brasília. Desculpa, lá do ladinho do Cine Brasília. E a gente começa amanhã com o seminário Audiovisual e Políticas Públicas. Como eu disse aqui no início, gente, nada nos é dado de graça, então a gente tem que pensar junto, coletivamente, para que as políticas públicas vigentes sigam e para que a gente crie novas, ou pense no que já aconteceu e reviva, enfim, é um momento de reconstrução. Na quarta-feira, a gente, isso às 10 horas da manhã, a gente tem o seminário Protagonismo de Olhares Femininos no Audiovisual, e na sexta-feira, Audiovisual e Educação, que foi uma solicitação da sociedade civil em escuta pública. Então, enfim, acho que é muito condizente também falar sobre isso num espaço em que tem tanta gente aqui que vai dialogar, que tem dialogado, né, com audiovisual no âmbito da educação. E nas tardes, eu não vou falar todas as palestras e mesas que tem, porque são muitas. Todos os dias a gente tem das 2 às 4 e das 4h15 às 18 horas. Lá no Espaço Cultural Renato Russo. Dei uma olhada no site do Festival de Brasília, que lá tem todo, no site, no Instagram, enfim, tem toda a programação. E muito obrigada aí pela presença desse domingo. Nos vemos agora no Cine Brasília para assistir uns filminhos. Até mais.